nos outros versículos para entendermos um pouco mais sobre esse capítulo. Diz assim, versículo 1: E meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Amém? Você pode orar mais uma vez comigo. Senhor Deus e Pai, está a Tua palavra santa e poderosa para transformar a nossa vida. Eu creio nisso e eu te peço que a Tua palavra cumpra o seu bom propósito hoje, mudando quem nós somos e nos fazendo viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos em nosso coração, professamos com a nossa boca, como Romanos fala, e a gente começa a seguir Jesus, começa a caminhar com Cristo, quando a gente começa a andar na vida evangélica, e aqui evangélico no sentido radical da palavra, no sentido daqueles que vivem o verdadeiro evangelho de Cristo, daqueles que seguem Cristo Jesus, evangélicos, aqueles que que experimentam o evangelho de Cristo e que vivem isso. Quando a gente começa a caminhar, a gente logo percebe que ser cristão, ser evangélico, ele exige de nós a prática daquilo que a gente professa, da nossa profissão de fé. Logo que a gente começa a caminhar com Cristo, logo que a gente aceita Jesus e começa a nossa caminhada, a nossa carreira, logo a gente percebe que as pessoas, elas começam a querer ver diferença em nós. Se você aceitou Jesus, é um jovem que aceitou Jesus em casa, seus pais, seus irmãos, seus colegas junto na escola, na universidade, eles começam a exigir que você mostre uma vida diferente, que você mostre uma maneira diferente de falar, uma maneira diferente de se comportar. Então, logo você também começa a perceber que aceitar a Jesus exige de nós uma mudança de postura, uma transformação de vida. Acredito que quando a gente ouve o discurso de Jesus, o evangelho de Jesus, os evangelhos, a gente percebe isso quando Jesus ele fala, por exemplo, lá em João 3, na conversa com Nicodemos, sobre um novo nascimento, sobre uma nova vida. Você precisa nascer de novo, caminhar de um jeito diferente, andar de uma maneira diferente. E depois, no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher junto ao poço, ele fala sobre águas vivas fluindo. Traz uma ideia de novidade, traz uma ideia de transformação, de mudança. Até mesmo a ideia de que o reino de Deus está próximo, é chegado o reino de Deus. Um novo reino, uma nova maneira de se viver, uma nova cultura. E depois, lá em Colossenses, por exemplo, quando o texto diz que Deus nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, traz uma ideia para a gente de que caminhar com Cristo, de que ser um evangélico, exige de nós uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de postura. Ou seja, meus irmãos, ser um cristão exige de nós a prática da fé que nós professamos, que nós confessamos. Exige de nós que a gente pratique, exerça a fé que nós levantamos a mão e falamos às pessoas que seguimos. Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um evangélico. Isso exige de você que você se comporte como tal, que você viva tal qual o Senhor da sua vida, tal qual Jesus que você professou como Senhor, como Deus da sua vida, Então, não tem valia, não tem significância, não tem sentido, na verdade, essa ideia de você seguir Jesus de longe, ou você ser um evangélico não praticante. Não existe isso, não tem como você ser um evangélico não praticante, porque o evangelho exige de nós mudança de vida,
transformação. Não tem sentido você apenas ser um conhecedor do Evangelho, apenas ser um conhecedor das Escrituras. Eu gosto de ler, eu gosto de conhecer. Não tem sentido essa ideia, porque o Evangelho é demonstrado na prática da nossa fé. É mais ou menos sobre isso que o texto de Tiago, ele abre os nossos olhos para que a gente entenda, para que a gente perceba qual é o aspecto prático da nossa fé. Como que a gente exerce de maneira prática a nossa fé. É sobre entender esse aspecto prático que o texto de Tiago está aqui hoje para abrir os nossos olhos. Então, jovem, você que está aqui hoje, você que está vendo aí em casa, né? Se você consegue olhar para a sua vida e enxergar áreas que a sua profissão de fé não condiz com a prática, se você consegue enxergar as áreas na sua vida que você é hipócrita, que você diz seguir, diz professar e não faz, se você consegue enxergar aí coisas que faltam ainda ser ajustadas, consertadas na sua vida de evangélico, você está no lugar certo hoje, porque a palavra de Deus está aqui hoje para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela tem poder para transformar quem nós somos, para nos fazer andar em novidade de vida. E eu creio nisso hoje, que essa palavra de hoje, a palavra de Deus, tem poder para transformar a nossa vida. Então vamos seguir entendendo um pouco do texto de Tiago, o capítulo 2. No texto, então, de Tiago 2, ele continua expondo uma ênfase, uma ideia que ele já explicou no capítulo 1, que vocês já estudaram, né? Aqui nos versículos 22 e 23, quando ele está falando sobre ouvir a palavra e praticar a palavra. Não seja apenas ouvinte, mas seja ouvinte e praticante dessa palavra. Ele explica um pouco isso no capítulo 1, e no capítulo 2 ele continua, né? Ele continua falando sobre isso, é como se não tivesse interrupções aqui nos capítulos, das ideias. Aí no capítulo 2, ele divide esse aspecto prático de ser um cristão, de professar a fé em Cristo, em pelo menos duas áreas. Dos versículos 1 ao 13, ele fala em relação à parcialidade, ou à acepção, ao preconceito, ou seja, ele está enfatizando nos capítulos de 1 ao 13, a área do relacionamento horizontal, uns com os outros. Ele está dizendo que a nossa profissão de fé, a minha profissão de prática na fé, ela precisa ser exercitada nesse aspecto do meu relacionamento com os meus irmãos. Se eu professo a fé em Cristo, essa fé em Cristo, ela traz para mim ordens, diretrizes de como eu devo me relacionar com os meus irmãos. E eu, como um cristão evangélico, preciso desenvolver e exercer em prática, em ação, o meu relacionamento com os meus irmãos. Depois dos versos 14 até o 26, ele fala de uma maneira geral sobre a relação da demonstração da nossa fé através de obras, através de ações. Então vamos tentar extrair dessas duas sentenças, dessas duas sessões, algumas aplicações, algumas lições para a nossa vida, algumas lições práticas para nós. Amém? Vamos mais uma vez ler aqui os versículo 1 do capítulo 2. Ele diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento por algumas pessoas? É incoerente a ideia de que a nossa profissão de fé, ela permita para nós um tratamento desigual entre os irmãos. Tiago, ele vai exemplificar isso na sequência dos versículos, trazendo a ideia do tratamento desigual por causa da posição em relação às finanças. Ele fala sobre tratar o outro por
causa do quanto de dinheiro ele tem ou o quanto de dinheiro ele não tem, e aí por causa disso tratar com indiferença, tratar com mais prestígio aquele que tem mais dinheiro do que aquele que não tem. É o exemplo que ele traz aqui nos versículos 2 em diante. E esse tipo de prática não é produzida pela fé em Cristo. O quê? Aquele que crer em Cristo, ele imita a Cristo. Aquele que segue a Cristo, ele imita a Cristo. Aliás, a ideia de ser um discípulo de Cristo é ser um imitador de Cristo. E a gente não consegue entender e nem ver que em nenhum lugar, em nenhum momento do ensino de Cristo, exista uma ênfase ou uma direção em tratar as pessoas com diferença. Pelo contrário, o que Cristo nos ensina é que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Por isso nós nos chamamos de irmãos. E por nos chamarmos de irmãos, nós devemos nos tratar com igualdade. Com irmandade. A ideia de irmandade é essa. A ideia de todos se tratarem do mesmo jeito. Agora você percebe que, por causa da ação do pecado em nós, praticar, exercitar esse tratamento de igualdade é absolutamente difícil. Por quê? Porque, por vezes, nós deixamos o pecado falar mais alto em nós do que a ação da fé de Cristo nas nossas vidas, e nós tratamos sim os outros com diferença, por causa, se não do exemplo que Tiago traz, do quesito financeiro, mas por diversos outros motivos, que nós vamos encaixando as pessoas, os nossos irmãos, na nossa maneira de tratar uns aos outros. Mas o ensino de Cristo é que, se todos somos irmãos, se todos somos filhos do mesmo Pai, não deve existir tratamento preconceituoso, indiferente, com acepção entre os irmãos. Só que existe um outro fato importante, que é aqui citado nos versículos 9 e 10. Vamos dar uma olhada aí, versículos 9 e 10, ele diz assim, mas, se vocês mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Ou seja, ele relembra aqui para nós que esse assunto de mostrar favorecimento, esse assunto sobre tratar o outro com indiferença, irmãos, ele precisa ser algo que salte aos nossos olhos. Isso deveria nos levar, irmãos, a um profundo arrependimento. Isso deveria nos levar a analisar todas as nossas ações hipócritas em relação aos nossos irmãos e nós nos colocarmos diante do Senhor em arrependimento, orando ao Senhor, pedindo para que Ele nos ensine a olhar uns aos outros com o olhar de Cristo. Porque Cristo não olha para nós com indiferença. Cristo não olha para nós com um tratamento diferente. Ele olha para nós com o mesmo olhar de amor. Ele olha para nós com o mesmo olhar de cuidado. E, irmãos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor em arrependimento, para que Ele nos ensine a olhar para os nossos irmãos com a ótica do Evangelho de Cristo, com o olhar do Evangelho de Cristo, assim como Cristo olhou, assim como Cristo amou. Pedir para que Ele faça isso nas nossas vidas. Uma segunda sentença, então, segundo bloco aqui, é dos versículos 14 ao versículo 26. Essa sentença, essa sequência de versículos aqui, ela é mais conhecida e ela é amplamente debatida, né?
e às vezes traz alguma dificuldade de interpretação por a ideia de questionar a justificação, a doutrina da justificação pela fé de Paulo. Mas eu não queria entrar nesse viés aqui para nós hoje, porque demanda um pouco mais de tempo. Mas vamos ver o que Tiago começa a falar sobre como a nossa fé ela precisa ser demonstrada através das obras. Vamos ler comigo o versículo 14, por favor. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E a resposta para essa pergunta é não. A fé salvadora, como afirma lá o texto de Efésios 2, por exemplo, que a fé salvadora nos salva para as boas obras. Isso nos ensina que professar a fé em Cristo, professar que nós participamos da salvação e não mostrar isso com as nossas atitudes é inútil. O versículo 17 do capítulo 2 diz: como veem, a fé por si mesma, a menos que não produza boas obras, está morta. E o exemplo que Tiago traz sobre isso, nos versículos 15, é o exemplo de suprir a necessidade de alguém. Vamos ver qual é o exemplo que ele traz aqui. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe dê alimento nem roupa, no que isso ajuda? Ou seja, do que adianta você professar algo, você dizer algo, né? Você crer em algo e a sua ação não produzir, e a sua demonstração de fé não produzir uma ação. E nós podemos aplicar isso, esse exemplo, nessas sentenças, né, em diversos outros exemplos. Como quero citar aqui: afirmamos nós que Cristo é a nossa alegria. Nós cantamos isso. Nós afirmamos, por exemplo, aqui hoje, nessa noite, que quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. Quando nós estamos em desespero, Cristo é a nossa esperança. Quando nós estamos tristes, Ele é a nossa alegria. É isso que nós professamos. Aí a questão é: do que adianta professarmos isso, se no momento da nossa tristeza, se no momento que o mundo cai ao nosso redor, não é em Cristo que nós encontramos a alegria? Não é nos braços de Cristo que nós encontramos segurança? Essa é a ideia. Do que adianta nós professarmos uma fé? Do que adianta nós falarmos que cremos em Jesus, se no momento em que é exigido de nós a certeza da fé, a ação pela fé que nós professamos, nós não executamos, nós não fazemos? Essa é a ideia. A fé que nós professamos em Cristo, se uma vez nós levantamos a nossa mão, se uma vez nós entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, se uma vez nós ouvimos esse Evangelho, se uma vez nós ouvimos a palavra naquele dia, naquele culto, e sentimos o chamado do Senhor, e falamos: sim, eu quero seguir a Cristo, sim, eu quero ser um cristão. Essa fé que nós professamos, irmãos, ela precisa produzir atitude nas nossas vidas. Ela precisa produzir a ação nas nossas vidas. E aí, Tiago, ele traz mais dois outros exemplos, que são os exemplos de Abraão e de Raabe, que professaram a fé e praticaram essa fé. Abraão ouve um chamado: sai da tua terra, da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu. Como que Abraão demonstrou que creu? Ele foi. E o exemplo de Raabe, creu no Deus de Israel. E como é que ela demonstrou que creu? Ela colocou a sua vida em perigo por causa dessa fé.
Nenhum dos exemplos aqui que Tiago cita são exemplos de fé sem demonstrar prática, sem demonstrar ação nessa fé. Se eu digo que eu creio em Jesus, se eu digo que eu creio, que eu sigo a Jesus, eu preciso atentar para as suas palavras e aquilo que Ele manda eu fazer. É engraçado isso, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, que a gente tem que ter um cuidado com as palavras, né? Mas, irmãos, deixa eu dizer para você, Jesus, Ele manda em você. A gente tem um pouco de uma questão com essa palavra mandar. A gente não aceita muito, né? Que as pessoas mandem na gente. Arrepia um pouco assim, quando o pai e a mãe diz, né? Estou mandando você fazer isso. E você, ninguém manda em mim. Sobe aquela coisa assim. A gente vai se acostumando com essa ideia de ser dono de si mesmo, né? De mandar em si mesmo, de fazer aquilo que eu quero, de ser adulto. E aí quando a gente chega no nosso relacionamento com Cristo, a gente tem dificuldade de entender que Jesus, Ele é Rei, Senhor. Isso significa dizer que Ele manda na sua vida. A palavra de Deus não é sugestão para nós. É isso que o Tiago está querendo dizer. Se você professa fé, mostre a sua fé através da ação. Você crê em Jesus? Jesus disse que você precisa perdoar os seus inimigos. Mostre que você crê em Jesus perdoando os seus inimigos. É isso que ele está querendo dizer. Você professou sua fé em Jesus Cristo, você levantou a mão, você disse, eu sou evangélico. A palavra de Deus diz que você precisa obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. Você quer mostrar que você crê em Jesus? Obedeça, honre seu pai e sua mãe. Você professou sua fé em Jesus Cristo, você crê que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus disse que você precisa andar em santidade e lutar contra o pecado. Você quer mostrar que você crê em Jesus? Ande em santidade e lute contra o pecado. Não adianta você dizer eu creio em Jesus se não tem uma prática nisso que você fala. Como o versículo 17 diz, é morta a sua fé, é inútil. E quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo exatamente desta maneira? Nós cremos como que de longe. Eu creio que Jesus cura, eu creio que Jesus tem poder, eu creio que Jesus pode, mas nós não vivemos como aqueles que creem. Por quê? Porque nós não demonstramos isso através de nossas ações. Eu creio que Jesus é a minha alegria. E aí nós vivemos numa geração de jovem triste. Eu creio que Jesus é aquele que conduz a minha vida, que é o Senhor da minha vida. E a gente vive numa geração de jovens que faz o que quer. Que toma as suas decisões não baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus, mas naquilo que ele acha que tem que ser. Se eu creio em Jesus, se eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, se eu digo que Ele é meu Rei, eu preciso viver, eu preciso praticar aquilo que eu professo. Então, irmãos, esse capítulo 2 de Tiago, todo o livro de Tiago, ele é como que uma flecha presa, né, no nosso coração. Por vezes pode estar frio, frígido, endurecido, encoberto de incredulidade. A palavra de Deus salta aos nossos olhos hoje como uma flecha, irmãos. E aí se nós não temos experimentado na prática a ação da fé que nós professamos em Cristo Jesus, se a palavra de Deus que nós professamos crer, ela não tem exercido uma vida ativa em nós,
Queridos, a palavra de Deus está aqui hoje para nos dizer que nós não temos uma fé morta. É tudo verdade sobre Jesus. Quando você creu em Jesus, você lembra disso? Quando você creu em Jesus, quando você levantou a mão, quando queimou no seu coração a palavra de Deus, é real. Aquela fé que alcançou você naquele dia é real. Aquela fé que aqueceu o seu coração para você crer em Jesus, para você crer na vida eterna, ela é real. E ela está aqui nessa noite através da palavra de Deus para dizer que o que Deus tem para nós, irmãos, jovens, é mudança de vida, é transformação, é novidade de vida. Eu retorno às palavras que eu comecei dizendo aqui lá nos discursos de Jesus. Quando Jesus conversa com Nicodemos, o que ele oferece é que nascer do Espírito receberá uma nova vida. E ele conversando depois no capítulo 4, ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, de águas vivas. O que Deus tem para nós, o que o Evangelho traz para nós é transformação constante, é mudança constante, não é uma fé estática, não é uma fé parada, não é uma vida estática, não são pecados guardados há 5, 10, 15 anos, não são coisas que a gente está lá parado, estático, mas a fé que Cristo tem para nós hoje é para trazer mudança e transformação no seu coração. É para que você saia daqui hoje, já é sábado, amanhã é domingo, para que você tenha um domingo totalmente diferente daquele que você teve na semana passada, e isso todos os dias. A fé de Cristo em nós é uma fé que nos transforma para a gente viver novidade de vida. Novidade de vida. Não a mesma vida estática há tanto tempo, irmãos. Quantos de nós estamos assim? Há 5 anos, há 10 anos no Evangelho, a gente está cansado. Cansado. Não é essa a vida que o Evangelho tem para nós. Não é essa fé parada, inútil, morta. Isso é aquilo que o Evangelho oferece para nós. São rios de águas vivas. É uma mudança de vida. É transformação. 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 Amém? Então, se você não tem vivido isso, se você não tem experimentado isso, se você não tem praticado a sua fé, se você não tem andado em novidade de vida, que nessa noite a palavra de Deus aqueça o seu coração, que nessa noite o Evangelho de Cristo alcance o seu coração e deposite em você uma fé viva. Uma fé viva, para que o seu domingo não seja o mesmo domingo que foi na semana passada. Para que o seu 2020 não seja o mesmo ano. Sabe aquelas... já viveu isso? Já viveu isso? Aquelas promessas de ano novo. Esse ano eu leio a Bíblia toda. Não, esse ano tem condição não. Esse ano eu entro no seminário. Esse ano eu vou lá para o negócio da África. Esse ano não passa. Esse ano não tem esse negócio que a gente faz. E aí hoje a gente está em julho, né, de 2020. E as nossas promessas continuam engavetadas. Não é essa fé que Cristo depositou no nosso coração, mas é uma fé viva. Para que os planos, os projetos que nós colocamos em Cristo Jesus, eles aconteçam. Para que a nossa fé, para que aquilo que a gente crer em Cristo aconteça, haja ação nas nossas vidas. Amém? Vamos orar sobre isso. Você quer orar um pouco sobre isso? Vamos nos colocar diante do Senhor nessa hora. Vamos nos colocar diante de Deus, nos arrependendo. Se a nossa vida não tem sido uma vida viva, ativa, se a nossa fé não tem sido uma fé ativa. E vamos crer que o Espírito de Deus hoje aquece o nosso coração,
para que a gente ande em novidade de vida, para que assim como o apóstolo Tiago escreveu, a nossa fé possa produzir ação. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, mais do que nós mesmos. A gente consegue maquiar muito bem quem nós somos para as outras pessoas, até para nós mesmos. Mas o Senhor, Salmo 139, que sonda, que conhece o interior do nosso coração. Como nós vamos fugir do Senhor se o Senhor nos formou? O Senhor nos entreteceu com suas próprias mãos. Conhece-nos mais do que nós mesmos nos conhecemos. É impossível mentir para o Senhor. É impossível fingir uma vida evangélica diante do Senhor. Diante dos outros, nós conseguimos, mas diante do Senhor é impossível. Nessa hora, nessa noite, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Aqui somos nós, como o Senhor consegue ver. Queremos, ó Deus, colocar o nosso coração, se frio, se distante, se incrédulo, nas Tuas mãos, Senhor. Olha para nós, ver, ó Deus, ver o nosso coração e vem aquecer a nossa vida com a mesma fé que um dia nos alcançou, que nos fez dizer sim. Com a mesma fé que nos alcançou, vem aquecer o nosso coração, para que a gente creia que a nossa vida, ó Deus, ela é vivida através de ações, para que as nossas atitudes sejam atitudes que sejam de acordo com a fé que nós professamos em Cristo Jesus, para que as nossas palavras sejam palavras de acordo com a fé que nós professamos em Cristo Jesus, para que os nossos sonhos, os nossos planos sejam sonhos e planos de acordo com a fé daqueles que creem em Cristo Jesus. Ó Deus, nos dá uma nova vida de hoje, nos faz andar em novidade de vida, nos faz experimentar o que significa rios de águas vivas, nos mostra, ó Deus, o que significa nova vida, nos faz entender, ó Pai, que a fé que nós temos no Senhor é uma fé viva, que nos transforma, que nos muda, que nos faz abandonar pecados, que nos faz andar em santidade, que nos faz viver em novidade de vida. Essa é a nossa oração nessa noite. Que a nossa fé produza prática, assim como nós vimos aqui na Tua palavra, em Tiago 2. Que seja a ação, que seja uma vida prática, pela glória do Seu nome. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe. Amém. É algo que a gente sempre está buscando. A prática em nossas vidas. Está tudo que a gente lê na palavra, tudo que a gente aprende, não deve entrar por um ouvido e quando a gente volta, chega em casa, sai pelo outro. Não. Tem que ser algo que a gente tem que pôr em prática, constante em nossas vidas. Amém? Eu vou estar trazendo alguns avisos. Próximo sábado vai ser a continuação do estudo sobre o discípulo radical. Estaremos estudando o capítulo 6. Então, é muito importante a presença de todos vocês para que a gente venha estar junto, cada vez mais aprendendo mais sobre o livro Discípulo Radical. Eu queria dar um aviso também sobre o estudo dos adolescentes. Para quem ainda não sabe, a gente está fazendo um estudo toda sexta-feira pelo Google Meet, onde a gente estudou até junho os atributos de Deus. E a gente começou agora no finalzinho de junho para julho, a gente está estudando o livro de Heber Campos, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus.
Então a gente se reúne toda sexta às 7 horas, onde a gente a gente estuda o livro, a gente conversa, a gente louva. Então é muito importante a presença de todos vocês. Então, quem ainda não participou, quem ainda não entrou em contato com a gente, manda um número no grupo da mocidade ou no dos adolescentes, no Instagram dos adolescentes daqui da igreja, é UAEC_central. Manda lá o número, fala com a gente para a gente estar botando vocês no grupo para que venham estar participando desse estudo, tá certo? Amanhã, culto normal, às 9 horas e às 6 horas. As inscrições já foram encerradas, mas quem se inscreveu, não esqueça de estar